E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, químico, escritor, mas, sobretudo, sou um cientista que crê em Deus, que crê na autoridade da sua palavra. Na realidade, nem creio. Eu entendo perfeitamente que Deus existe. Eu entendo perfeitamente que a Bíblia tem autoridade máxima, final. É palavra digna de toda confiança. E que a Bíblia não tem alegoria, que não tem poesia, que não tem histórias, quando ela relata fatos. Que Gênesis é literal. Não há nenhum elemento em Gênesis de mitologia, poesia, alegoria. É um livro técnico, sóbrio, consistente e coerente. Técnico, sóbrio, consistente e coerente. Gênesis relata fatos e não histórias, alegorias, poesias. Há alguns momentos poéticos, sim, mas com poesia descrevendo fatos reais. Inclusive, praticamente todos os verbos, palavras, construções no hebraico de Gênesis são relacionados diretamente com fatos, com estruturas no hebraico, com palavras e verbos usados para descrever fatos. A Bíblia, autoridade final. E nesse podcast, o podcast 132, o título é esse: Deus cuida da terra e decretou o limite dos mares. O versículo-chave desse podcast se encontra em Jeremias 5, 22. E lá está escrito assim: porque fui eu, Deus falando, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar, o mar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem branir, mas não podem ultrapassar esse limite. Que versículo fantástico, majestoso, sensacional da palavra de Deus. Olha, Deus estabelecendo que foi Ele que determinou, decretou um limite para os mares. A areia das nossas praias. E as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem branir. Olha, você pode reclamar, pode branir, mas não pode ir contra um decreto divino. E o mar também não pode ultrapassar esse limite. Olha que verdade bíblica sensacional. A Bíblia, de fato, é um grande guia. Um guia para se fazer ciência e para se ter ciência, se ter conhecimento de todas as coisas. Muitos estão preocupados hoje que a Antártida está descongelando, as geleiras, os mares estão subindo, e manchetes e manchetes e manchetes aparecem nos jornais, na TV, nos noticiários. Olha só que perigo! O nível do mar está subindo, vai invadir as nossas praias. Tem gente que tem casa na praia e está preocupado, olha só. Sim, há algumas oscilações e alguma conjunção de fatores que às vezes faz com que o mar avance mais um pouco ali, recue um pouco mais ali, mas na média, na imensa maioria das praias, o mar sempre esteve exatamente no mesmo lugar. É incrível isso, que o mar não passa do seu limite. Primeiro que esse limite também foi sensacional. Deus cobriu a terra com água, 2/3 da terra cobertos por água. Magnífico essa cobertura de 2/3, porque a água é um tampão térmico. Então ela absorve calor durante o dia e libera esse calor durante a noite.
Então, os cálculos já foram feitos e percebemos que a quantidade de água a cobrir a superfície da Terra é exatamente o que deveria ter, o que nós poderíamos calcular para que a vida pudesse se estabelecer na Terra e a temperatura fosse controlada. E que a Terra não esquentasse demais quando sua face estivesse virada para o Sol durante o dia e não congelasse demais quando sua face estivesse virada para o universo congelante durante a noite. Então você tem que agradecer a Deus, todos nós temos que agradecer a Deus por esses 2/3 do mar. E também temos um controle absoluto sobre a movimentação dessas águas nas marés. Você já foi na praia e viu que você tem uma maré baixa e uma maré alta, mas é uma maré baixinha e altinha. Não desce muito, não sobe muito. Graças a Deus. Imagine se essa movimentação fosse muito intensa. Nós teríamos um recuo exagerado do mar e depois o mar avançaria, talvez numa grande tsunami, varrendo tudo ao seu redor. Mas o mar se comporta, ele é muito bem comportado. Ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, e essa movimentação agita as águas, oxigena as águas, traz a vida. Água parada é morte. E a água se movimenta nas marés, nas correntes marítimas. Mas há muitas pessoas preocupadas com o nível do mar. Será que ele está mudando? Olha, recentemente no programa que tenho na IPP-TV, entrevistei o climatologista Ricardo Felício. E ele falou sobre esse alarmismo que tem sido propagado sobre o aumento do nível dos mares. E o que ele disse? O mar está exatamente no mesmo lugar que sempre esteve. Exatamente no mesmo lugar que sempre esteve. E ele citou um dado muito importante. O capitão James Clark Ross foi um grande oficial da Marinha Real Britânica, viajou pelos mares do mundo. E em 1843, na Ilha da Morte, na Tasmânia, ali do ladinho da Austrália, ele fez uma marca do nível do mar numa rocha. 1843. E o que acontece com essa marca? Hoje você vai na mesma ilha, na mesma rocha, e você vê que a marca está exatamente no mesmo lugar. 1843. Estamos hoje em 2023. Quase 2 séculos se passaram e a marca está absolutamente no mesmo lugar. Nesse mesmo programa, o Ricardo Felício mostrou fotos de São Vicente, os Ilhéus Pedra do Mato. Então, uma formação rochosa no mar, que se pode observar claramente da praia. E ele mostrou uma foto de 1904 e depois várias fotos ao longo do tempo, até a foto de hoje. E o que a gente percebe? A água ali em São Vicente, nessa Pedra do Mato, nesses ilhéus Pedra do Mato, formação rochosa, está exatamente no mesmo lugar. Ou seja, há um decreto divino sobre o nível dos mares. E, como Jeremias 5:22 muito bem declara, as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem branir, mas não podem ultrapassar esse limite. Um decreto eterno que o mar não pode ultrapassar, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, diz Deus em Jeremias 5:22. Mais uma grande verdade da Bíblia, confirmada pelos fatos, pela ciência. O mar tem um limite, um decreto eterno e divino que ele não pode ultrapassar e nem recuar.
A gente poderia ficar imaginando, a água não poderia evaporar para o universo, o mar secar, retroceder, as geleiras não poderiam derreter e o mar avançar sobre os continentes? A resposta é dada por Jeremias 5:22. Descanse em paz, irmãos. Deus cuida da terra e decretou o limite dos mares. Uma grande verdade da palavra de Deus. Mais uma vez, podemos perceber que a Bíblia é digna de toda confiança. É um guia seguro em teologia, filosofia e ainda mais em conhecimento, em ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.